Quando eu era mais jovem, eu começava um livro atrás do outro e nunca conseguia terminar. Eu achava que eu tinha algum defeito por causa disso. O meu problema era tão grave que até hoje eu lembro do primeiro livro que eu terminei. Ficou, marcado na minha memória de tão absurdo que era o meu problema com terminar livros. Desde então, eu deixei de ser a abandonadora crônica de livros que eu era e passei a ler mais ou menos 30 livros por ano. Após pensar muito sobre como foi esse meu processo, eu acabei reunindo algumas dicas de como fazer pra você não deixar de lado um livro, mesmo que você esteja odiando ele. Mas esse vídeo é pra você que pega um livro atrás do outro e larga ele sem terminar. Não pra você que já é um leitor assíduo, começou a ler um livro e por acaso achou ele muito chato e largou por esse motivo ou por N motivos, mas não porque você é um largador de livro crônicos, é só você larga ocasionalmente um livro. Quando eu iniciei a minha jornada de ser uma leitora mais constante, a primeira coisa que eu lembro que eu fiz foi, eu comecei devagar. Por começar devagar eu quero dizer, não supor que você consegue mais do que o que você consegue no momento. É como ir à academia. Se você for pra academia hoje sem ter nenhum tipo de experiência e pegar um monte de peso e ir além da sua capacidade, você pode se machucar ou pode ficar com uma estafa tão absurda que você não vai querer voltar mais. Claro que um livro não pode te machucar. Na verdade, depende do livro. Tem uns livros que podem te machucar. O que eu sugiro é, primeiramente, escolha um livro pequeno, no máximo 150 páginas. É sério, eu sei que você tá olhando aquele livro enorme na sua estante e pensando, é com ele mesmo que eu vou começar. Não faça isso. Se você não tem costume de ler, se você pegar um livro desse tamanho e já iniciar a sua jornada por aí, vai dar tudo errado. Comece com um livro pequeno e fácil, de preferência. Não me venha com Machado de Assis na sua primeira tentativa, não, que você também vai largar o livro e vai achar a leitura um saco. Por falar nisso, a nossa próxima dica é faça as contas e se imponha um ritmo. Porque faça as contas. Vamos supor que você pegou realmente um livro de 150 páginas. Se você quer terminar ele, por exemplo, em uma semana, isso significa que você tem que ler aproximadamente 22 páginas por dia. Mas se isso for muita coisa pra você, afinal você está iniciando, tente aumentar para 2 semanas. Aí você diminui para 11 páginas por dia. 11 páginas por dia eu acho algo razoável. Se você tiver paciência, eu recomendo você abrir o seu livro a cada 22 páginas, ou 11, como preferir, e você colocar um post-it ali, pra você ter a visualização de quantas páginas você tem que ler por dia até terminar a sua meta. Agora é o seguinte, você vai determinar um tempo pra você ler. Você já sabe o que você tem que fazer, você tem que ler 22 páginas por dia, mas em qual momento e por quanto tempo? É isso que a gente vai decidir agora. Como um leitor iniciante, eu suponho que você vai demorar bastante pra ler. Não se subestime, cara. Você começou agora. Eu sei que pode parecer muito fácil, é só uma leitura. Não se subestime, porque quando eu iniciei, eu li um livro de 150 páginas em um tempo considerável. Eu ficava bastante tempo durante o meu dia lendo e depois eu ficava muito cansada. Então, assim, é uma coisa que leva tempo e prática. Eu sugiro você separar inicialmente meia hora do seu dia. E por falar nisso, você tem que ser determinado. Olha só, se você ficar mais de 2 dias sem ler, a probabilidade de você voltar para esse hábito é muito pequena. É igual você ficar mais ou menos 2 dias sem ir pra academia. A probabilidade de você voltar é muito pequena. Porque um hábito, ele só é quebrado se a gente passar mais de 2 dias sem cumpri-lo. Mas se você preferir, você pode anotar em algum lugar os dias que você leu e os dias que você não leu, pra você ter um controle e nunca passar de 2 dias. Se possível, o ideal é você fazer um mini ritual. Você sempre se sentar no mesmo horário, no mesmo lugar, talvez pegar um copo d'água, talvez fazer um chá, um café, eu não sei, você inventa aí o que couber na sua rotina. Mas isso é bom porque todas as vezes que você fizer esse ritual, você já vai preparando o seu cérebro para iniciar aquele hábito. Cada vez vai se tornar mais fácil devido ao fato de esse condicionamento estar entrando na sua cabeça. E conforme os dias forem passando, você vai ver como vai ficando mais fácil. Eu recomendo você evitar qualquer tipo de distração. Eu sei assim que às vezes não é possível. Talvez na sua casa seja cheia de gente, então não é uma possibilidade evitar distrações. Mas se for uma possibilidade, eu quero que você olhe nos meus olhos agora e enfie essa merda desse celular dentro de uma gaveta o mais longe possível de você. Porque ele não vai distraí-lo de ler o seu livro. Tire ele da sua vista para você não perder o seu tempo e não sentir a tentação de perder esse tempo que era para você estar lendo, scrollando nas redes sociais. E aí depois começar a se lamentar de novo porque você nunca consegue terminar um livro. Uma coisa que eu faço sempre, já até na minha cabeça, qual é o próximo livro que eu vou ler. Porque isso, eu sei que eu falei no outro vídeo que eu sou um leitor paralelo, então de qualquer forma, eu sempre tenho um próximo livro em mente. Mas supondo que eu fosse uma pessoa que lê só um livro de cada vez, eu sempre tenho o próximo livro que eu quero ler
porque ele me motiva a terminar o livro que eu tô lendo atualmente. Porque, como eu falei, eu vou me entediando com o negócio, então eu preciso de alguma coisa que me motive, tenha um gancho pra que eu consiga terminar o livro que eu tô lendo e já pensando no próximo que eu vou ler. É meio estranho, mas é motivador. E arrumar um próximo livro pra ler é a coisa mais fácil do mundo, porque se você ainda não está nesse mundo maravilhoso dos livros no YouTube, seja bem-vindo. Aqui tem um monte de gente que faz resenhas de livros e dedicam a sua vida a fazer resenha de livro, então é muito fácil, porque você assiste um vídeo e você quer ler o livro, e aí você assiste outro vídeo e aí você quer ler esse livro. Eu, inclusive, tenho uma playlist chamada Livros que eu quero ler, que eu vou colocando vídeos que eu assisto lá pra eu não esquecer, porque é muito livro mesmo. Além disso, a Amazon, se você gosta de um livro específico e compra o e-book ou compra o livro mesmo, ela te recomenda um próximo livro. Então, a coisa mais fácil do mundo é você achar qual o próximo livro que você vai ler. Eu me lembro que quando eu era adolescente isso era um pouco difícil, porque eu ficava perambulando pela livraria já pensando no próximo livro que eu ia ler, e era meio complicado porque, sei lá, é um mundo de livros e você não sabe um livro que é parecido com esse que você acabou de ler. Então é meio difícil você encontrar um próximo livro assim, às cegas. Hoje em dia é muito mais fácil. Tá, mas olha só, um caso especial. E se for um livro que você não aguenta mais, mas mesmo assim você quer terminar? Se você está lendo um livro muito chato, mas você quer terminar ele de qualquer forma, porque é uma coisa do seu ego, é uma coisa de honra, você quer terminar esse livro, calma que eu vou te ajudar. Olha só, eu sei que eu sempre recomendo a mesma coisa. Ver vídeos no YouTube sobre os livros é sempre uma ajuda maravilhosa. Que é, às vezes, o problema é, você não tá entendendo os personagens. Por exemplo, um livro russo, você tá confuso com os personagens, porque os personagens, eles têm um nome, eles têm o apelido do nome e o apelido do apelido, é confuso. Então, às vezes, se você assistir um vídeo e você tá meio perdido na história, você começa a entender melhor como que essa história se desenrola e o que tá acontecendo ali exatamente, quem são os personagens. Às vezes é só isso, é só esse o problema. Se for um livro de sociologia, história, economia, um livro mais didático, que não é um livro de história, não é uma ficção, sempre tem alguém que analisou o livro no YouTube. Sempre tem, cara, uma resenha, um negócio. Você sempre vai encontrar isso no YouTube. E o YouTube é a minha maior arma contra livros difíceis, livros que eu tô achando chato, livros que estão complicados. Eu simplesmente procuro no YouTube, que facilita muito a minha vida. Se for um livro que tem filme, você pode usar isso como arma pra te auxiliar a terminá-lo. Quando eu li todos os livros do Harry Potter de uma vez, eu simplesmente usava isso como incentivo pra eu terminar o livro. Por exemplo, eu li o primeiro livro, aí eu assisti o primeiro filme. Eu li o segundo livro, eu assisti o segundo filme. Só que assim, são 7 livros, né? São 7 ou 6 livros? Acho que são 7. Então assim, você vai ficando cansado de ler a mesma saga, porque afinal é como se você estivesse lendo um livro gigantesco, se você ler um atrás do outro. Então, se você usar isso como incentivo pra você seguir em frente, assim, é um projeto que eu inventei. Este pepino era meu. Este abacaxi, este pepino, ele era meu. Eu que inventei isso, de, eu quero ler todos os livros do Harry Potter. Então, assim, eu sou a única pessoa que eu podia culpar. Mas também, como eu inventei o projeto, eu tinha que terminar o projeto. Então, eu tinha que ter algum tipo de incentivo pra seguir em frente. Foi bastante interessante ler um livro, assistir o filme, era bem motivador. E por último, você pode pensar nisso como algo que vai te fortalecer. Uma vez um psicólogo, sim, aquele mesmo psicólogo que eu falei no vídeo sobre espiral de livros de autoajuda, esse mesmo. Uma vez ele disse pra mim que todas as vezes que nós passamos por uma situação difícil, nós criamos uma âncora. E essa âncora nos ajuda com a resiliência, que é uma palavra que está bastante na moda no momento. Eu não gosto muito de palavras que estão na moda. E ela significa basicamente a nossa capacidade de superar obstáculos. E nós podemos até nos tornarmos, a partir da resiliência, nos tornarmos antifrágil, que é um livro bastante interessante. Fala sobre você ser tão resiliente, bom, essa é a minha interpretação, de ser tão resiliente que você consegue encontrar uma saída mesmo nas maiores adversidades. Com uma âncora você consegue se lembrar das vezes que você fez coisas difíceis, mesmo que essa coisa fosse só terminar um livro. Mas a próxima vez que você passar por uma situação difícil, você vai se lembrar que você conseguiu terminar aquele livro gigantesco e super chato. E aí você pode usar isso para outras situações da sua vida que você precise se lembrar disso. Bom, essas são minhas dicas sobre como você conseguir terminar todos os livros que você começa. Eu espero que ajude você. Obrigada por assistir e eu te vejo no próximo vídeo se você tiver achado interessante.